Outra coisa que o Senhor está falando aqui, que é o sexto princípio de uma oração mais poderosa que pode ser feita na face da terra, a oração 100% alinhada com a vontade de Deus. O Senhor diz o seguinte, que agora nós devemos orar. E de que forma? Dizendo, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que Jesus está nos ensinando aqui? É que na oração a gente também tem que reconhecer que nós precisamos confessar os nossos pecados para Deus. Ou seja, um dos princípios que a oração mais eficaz nos ensina é que cada um de nós precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. A palavra de Deus chega a dizer o seguinte, que nós devemos orar e pedir perdão a Deus até pelos pecados não confessados. Talvez por algum erro, alguma coisa que fizemos que passou e nos esquecemos e não pedimos perdão a Deus. Você pode sim, em um dado momento, na sua oração, dizer, Senhor, me perdoa os pecados não confessados. O perdão restaura o nosso relacionamento com Deus. Querido, João diz, filhinhos, não pequeis. Mas se todavia pecar, ele diz, nós temos um advogado junto ao Pai, o Senhor Jesus. Então, querido, mediante a nossa confissão de pecados, nós mantemos o nosso relacionamento com Deus. A nossa relação com Deus ela é restaurada. Nós vamos vencendo a força e a influência do pecado sobre as nossas vidas. E quando eu desfruto desse perdão de Deus, eu devo demonstrar isso também, pois o Senhor nos ensinou a orar dizendo, perdoa as nossas dívidas, e Ele diz, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, a oração mais poderosa da terra, feita, alinhada 100% com a vontade e o propósito de Deus sobre a terra, é a oração que reconhece a necessidade de pedir perdão a Deus, de arrependimento pelos pecados cometidos diante do Senhor, mas também inclui a liberação de perdão na vida do próximo. Querido, a oração mais poderosa a ser feita na face da terra é uma oração que você está livre. Por quê? Porque você perdoou a quem devia. Nada te impede de se chegar a Deus. O Senhor ensinou um princípio muito importante. Ele disse que quando você estiver no altar oferecendo algo a Deus e você se lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão ou seu irmão contra você, o que ele ensinou? Ele disse, pare tudo, vá lá, reconcilia-te com teu irmão, vem e continua a fazer o seu momento de devoção a Deus. Tem muita gente que está querendo empurrar com a barriga, ou seja, sabe que tem que restaurar relacionamentos, tem que pedir perdão, até com Deus e também com as pessoas, com o próximo, e vai tentando forjar uma vida espiritual só de fachada, enquanto que ele sabe que não está bem com Deus, ele sabe que não está bem com o próximo, ele sabe que a vida dele está uma bagunça. Por quê? Porque não se arrepende, não pede perdão e muitas vezes não libera perdão também. Tem o quê? Uma mágoa no seu coração. Talvez ele foi ferido muito forte nas suas emoções, no seu sentimento. Criou-se ali uma ferida espiritual na sua vida e nunca foi cicatrizada. Por quê? Porque nunca liberou perdão a quem devia. Então, querido, o Senhor nos ensina, se Deus nos perdoa, nós somos maior do que Deus para também não perdoar aqueles a quem é devido o perdão? Ou seja, nós temos sim que liberar perdão, porque quem libera perdão está tirando um fardo das costas. Quem libera perdão está realmente tirando um peso sobre a sua vida. Por quê? Porque você está liberando aquela pessoa. Você está deixando que aquela pessoa não esteja sobre as suas costas. Esse peso que você vai carregando e que te impede até de viver um relacionamento mais profundo com Deus. Por quê? Porque você não libera perdão. Você também não tem coragem de pedir perdão a Deus e vai vivendo essa vida de peso, de acusação e de sentimento de culpa. Mas o princípio da oração do Pai Nosso nos ensina que a oração mais poderosa da terra é a oração que você está de bem com Deus e também com o seu próximo. Você está 100%, ou seja, alguém pode até achar que você é inimigo dela, mas você não é inimigo dela, porque você tem sim vivido uma vida de liberar perdão.
perdão. O perdão é importante porque o perdão garante também o nosso perdão de Deus. Se eu não consigo perdoar, como que eu posso receber o perdão de Deus? O Senhor nos ensina através do apóstolo Paulo, ele diz, olha, nós devemos perdoar assim como o Senhor nos perdoou. E ele fez, o Senhor Jesus, a ilustração daquele homem que devia tanto para o rei, que não tinha nem como pagar. E o rei foi e liberou perdão a ele. Quando ele saiu daquela situação, ele encontrou alguém que devia muito pouco para ele. E ele foi lá e pegou no pescoço daquela pessoa e disse, olha, você tem que me pagar, porque senão eu vou te jogar na prisão. E fez aquela coisa e alguém olhou e falou assim, mas como? O rei perdoou ele uma dívida impagável e agora ele também não usa de misericórdia para com essa dívida tão pequena? E quando essa informação chegou ao rei, a Bíblia diz que o rei chamou ele e falou assim, olha, joguem ele no calabouço e ele vai trabalhar para pagar até o último centavo, ou seja, jamais iria sair do calabouço. Por quê? Porque não soube liberar o mesmo tipo de perdão que foi dado a ele. Então, se você é perdoado por Deus, querido, por que não liberar perdão a quem te ofendeu, a quem te magoou, a quem feriu você? Meu querido, tira esse peso da sua vida hoje. O Senhor Jesus está dizendo aqui, ó, a oração do Pai Nosso nos ensina que a oração mais poderosa da terra, alinhada com o seu propósito, 100%, é uma oração que você busca o perdão de Deus e você também libera perdão na vida de qualquer pessoa que possa ser motivo que você tem que liberar perdão para ela. Faça isso, libere o perdão, sinta-se em paz e viva dessa maneira.